Olá, pessoal. Uma das dores do micro e pequeno empresário é justamente a gestão financeira. E o coração da gestão financeira é o fluxo de caixa. A gente começa a gestão pelo fluxo de caixa. Gente, isso não é uma coisa estanque, é uma coisa separada. Isso está no conjunto de toda a empresa. A gestão financeira, a gente costuma dizer em direito financeiro que ela é o coração da empresa. Quando a gestão financeira vai mal, isso quer dizer que toda a gestão da empresa como um todo, vai mal. Tem alguns aspectos, algumas tarefas, algumas etapas da empresa como um todo que afeta muito o fluxo de caixa. Um deles é a compra de estoque. Gente, uma compra de estoque mal formulada, ela é o quê? Ela está empatando dinheiro. Se está empatando dinheiro, o fluxo de caixa não há fluxo, não está andando. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar com bastante cuidado, o empresário tem que dar bastante atenção, é a compra de estoque. Outra coisa que impacta muito é a venda, né? A venda e o marketing. Por quê? Porque o marketing é uma tarefa desenvolvida pela empresa que estimula o quê? A venda, que é o que a empresa quer, ela quer lucro. Então, ela estimula a venda. Se não há venda, não há fluxo de caixa. A caixa não anda, ela fica parada. Então, já temos dois: compra e venda de estoque, e o fluxo e o marketing. E a outra coisa é as pessoas. Se as pessoas da empresa que vão lidar por todos esses departamentos não estiverem devidamente envolvidas no processo, não forem treinadas com as habilidades necessárias, gente, o fluxo de caixa não vai existir, né? Então, ele é um demonstrativo da empresa. Ele não é sozinho. Há necessidade que todos os departamentos da empresa andem e caminhem regularmente e com determinação e sucesso para que o fluxo de caixa aconteça, que é esse o tema que nós vamos tratar hoje. Eu sou Elizabeth Zucchelli, eu sou mestre em Direito e Economia, professora de Direito Empresarial, advogada tributarista e auditora fiscal aposentada. Vamos lá? Gente, o que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é um retrato que é diário, ele é normalmente ele é diário, mensal e semestral. Eu costumo orientar os meus clientes, micro e pequeno empresário, que faço o diário, o semanal, o mensal, o semestral, porque o anual é a própria declaração. Mas, declaração de renda. Mas se você está aprendendo esse processo, se isso não era muito da sua intimidade, é bom que você faça ele com uma frequência menor para ganhar essa habilidade. Gente, ninguém nasce sabendo fazer fluxo de caixa, mas eu posso garantir que quase todo mundo faz. Porque é obrigado a fazer do dia a dia, ele só não sabe o que é isso. Uma vez eu tive era um contribuinte que eu fui fiscalizar, e quando eu cheguei lá, eu mostrei como que ela podia fazer, ela ficava assim, não, não, não. Aquilo ia me dando uma irritação, porque eu estava tentando ajudar e ela não queria, e a gente só pode ajudar quem quer. Aí eu resolvi que eu ia usar outra estratégia com ela. Sentei, peguei um papel e fiz o que eu tinha que fazer. Aí no final ela falou assim, não é tão difícil assim.
Eu falei, você acabou de fazer um fluxo de caixa. Ela, é isso, o nome pode assustar, mas a coisa não assusta, porque você faz isso todo dia. Tudo bem? E saber fazer um fluxo de caixa bem feito só pode ajudar o empresário, né, gente? Fluxo de caixa, na verdade, ele é uma ferramenta, tá? O que ele mede? Ele mede tudo que entra no caixa da empresa e tudo que sai do caixa da empresa. Os bancos também contam? Olha, hoje em dia, o caixa da empresa, na verdade, está no banco, né? Ninguém recebe dinheiro vivo. Essa nomenclatura existe há muito tempo, não foi alterada, mas em vez de caixa, 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 entenda que isso aqui é um fluxo da conta corrente. Mas tem que ser dinheiro em espécie. Aquele que, se você precisar, você pode dispor na hora. E o que esse fluxo mede? Mede o que entra e o que sai. Quando? No dia. Você vai fazer isso por dia, vai fazer isso por semana, vai fazer por mês, por semestre. Beth, eu não tenho tempo para isso. Eu te garanto que você vai ter. Porque para de ver Netflix, por exemplo, os homens param de ver o futebol quinta-feira, senta e faz isso. Na primeira vez que vocês fizerem, você vai demorar um tempinho. Eu garanto que vai. No segundo dia que você fizer, não vai ser tanto tempo assim. E daqui a pouco você está fazendo isso fácil, fácil. Beth, eu não posso fazer isso no computador? Pode. Mas no primeiro momento, eu gostaria que você fizesse no papelzinho e na canetinha. Como antigamente, pega uma máquina de calcular e vai fazer isso como antigamente. Por quê? Porque na hora que você botou no papel, está analisando e está lendo, você tem mais atenção, porque você está usando mais habilidades cognitivas suas. Não está só ali no computador fazendo, o computador fazendo a conta para você. Não, você tem que amadurecer essas habilidades, a ponto de você dizer assim, não, isso aqui está errado. Você olhar o negócio pronto e dizer assim, não, isso aqui está errado. Sabe aquele empresário de antigamente, aquele bem idoso, que ele costuma entrar na empresa, ele olha o relatório e diz onde está errado, e está mesmo, porque ele fazia no caderno. Então, ele adquiriu essa habilidade. Não te custa nada fazer o mesmo, tá? Para que serve o fluxo de caixa? Ui. Olha, para que serve o fluxo de caixa? Se você tem o seu fluxo de caixa direitinho, maravilhoso, está fazendo todo dia, hoje chegou na sua empresa alguém tentando te vender, sei lá, um maquinário que você estava disposto a comprar, tá? Com o seu fluxo de caixa, você vai saber se você pode comprar, como você vai poder comprar, ou como é parcelado à vista, em quantas vezes você pode parcelar para se livrar dos juros. O fluxo de caixa serve para isso, gente. Ele te dá um controle maior da situação operacional da sua empresa, né? Você não sabe de qual? Pega o fluxo de caixa e está lá. Você sabe direitinho qual é a situação, se tem dinheiro em caixa, porque se você está no meio do dia de hoje, o seu fluxo não está concluído, mas você tem o de ontem. Então, pelo de ontem, você consegue se basear. Quando você vai pegando intimidade, vendo até o momento de agora, você pegar o fluxo de caixa de hoje e comparar com o de ontem, você já vai ter noção até onde você pode ir, qual o dinheiro que tem, porque você também vai ter uma conta, calma,
de apagar. Você vai ter um controle sobre isso. Então, se você tem o fluxo de caixa, você sabe que não pode gastar todo aquele dinheiro, porque você tem contas a pagar, você tem fornecedores a pagar. Mas o plano de contas serve para te dar uma fotografia exata do momento que você tem na sua empresa. 3. Quais são as... Ai, quais são as regras fundamentais para o fluxo de caixa? Gente, o fluxo de caixa, ele tem só 10 regrinhas. É coisa pouca. Para você desenvolver, gerir e administrar bem o seu negócio. O fluxo de caixa, ele bem desenvolvido, você vai ter a oportunidade de ver algumas fraquezas e algumas forças no seu negócio. Por exemplo, você fez um lançamento, você fez uma promoção. Você fez uma promoção e o fluxo de caixa você esperava um crescimento. Não aconteceu. Não aconteceu. Tudo bem. Deixa a mercadoria lá. Na semana seguinte, você fez um lançamento de um produto que você já vinha estudando e a coisa bombou. Bombou. Está na hora de você pegar aquele fluxo de caixa e analisar o que há com aquela mercadoria que mesmo em promoção que você esperava não bombou, e essa que é a novidade bombou. Na verdade, gente, assim, a pergunta correta é: aquela mercadoria que eu botei em promoção atendia o meu cliente? Essa é a pergunta. É para isso que serve também o fluxo de caixa. Gente, as regras são as seguintes. Número 1. Não confunda, gente, lucro com dinheiro. É muito comum o empresário confundir isso. Lucro é uma coisa que vem lá no final. Vem depois que você paga todas as suas despesas. Todos os boletos da empresa foram sanados. O que sobrou é lucro. Então agora você não pode confundir lucro com dinheiro, porque o dinheiro é aquilo que está no seu caixa, à sua disposição a qualquer hora. Você pode lançar mão desse dinheiro a qualquer hora. Lucro não, o lucro pode nem vir. Ele está estimado, está quase certo, mas quase, gente. Quase não é certo, é quase. Isso aqui é muito importante. Vou chegar um pouquinho mais para cá, tá? Ó, em fluxo de caixa, eu considero essa regra aqui importantíssima. Fluxo de caixa não é intuitivo. O que é intuitivo, Elizabeth? Você está com ele na cabeça, eu lembro. Lembra nada. Na hora H não vai lembrar. Porque na hora H tem tumulto na sua mente. O empresário, hoje, no Brasil, ele vive com tumulto na mente. O fluxo de caixa não é uma coisa que você deduz. É uma coisa que você senta e elabora. Senta e elabora de maneira clara, precisa, para que você não tenha nenhum transtorno. Nenhum transtorno. Pode ter outros, mas não no seu fluxo de caixa, tá? Então, ele não é intuitivo.
Gente, outra coisa. Outra regra do fluxo de caixa. Crescimento requer dinheiro. E quem vai financiar isso é o fluxo da sua caixa. Aquela empresa que chegou te oferecendo maquinário, que com certeza vai fazer você crescer, mas requer dinheiro. Todo crescimento da sua empresa, qualquer um que você pensar, você quer expandir a empresa para algum lugar, requer dinheiro. E isso você só sabe se você tem ou se não tem, se você controlar, porque não é intuitivo. Você tem que controlar. Então, aprende a controlar. Ah, mas eu vou contratar alguém para fazer isso para mim e, e só vou ler relatório. Tudo bem, e você pode fazer isso. Tem muita gente que faz. Muito empresário grande que faz. Mas, antes de você ter essa prática de ler relatório, aprende a elaborar o relatório. Porque se você sabe elaborar, você sabe ler. Porque se você não souber elaborar, de que adianta? Pensa bem, eu te dou uma máquina de calcular, fiz que você não conhece, tá? Uma HP último tipo, aquela bem sofisticada de finanças. Se você nunca viu aquilo, não está com o manual na mão, você vai fazer o que com aquela máquina? Ela faz tudo. Mas você não sabe ler. Então, se você não sabe ler o relatório, será que se eu te der um demonstrativo de resultado de exercício de outra empresa, der na sua mão, você sabe ler? Sabe por que você não sabe? Porque você não tem intimidade com aquilo. Então, para você ter, você tem que fazer. Porque todo crescimento da sua empresa requer dinheiro. E para você ter esse poder de decisão, você tem que saber para onde anda o seu fluxo de caixa. Gente, isso aqui também é muito importante. Ó, é outra regra, né? A quarta, venda entre empresas, desculpa, errei tudo. Empresas sugam dinheiro. É a B2B, é de empresa para empresa. Por quê, gente? Pensa aqui comigo. Eu tenho uma cliente que ela vende comida, refeição para uma empresa maior, para lá dar para os funcionários. Só não, ela recebe por semana. Mas tem empresa que diz assim, eu só vou pagar em 30 e 60. Mas você já entregou o produto. Ela já entregou a comida. Que ela já pagou fornecedor, operário, tudo, frete. Mas a empresa só paga em 30 a 60. Como é uma empresa grande, um contrato bom, ela quer reter. Mas suga dinheiro. Se você for analisar, suga dinheiro. Então, às vezes, dependendo do contrato, esse B2B, esse de empresa para empresa, não é um bom negócio. Não é, porque você pode não dar desconto, mas está dando mais prazo, acabou dando desconto. Porque esse dinheiro não entrou. Não entrou. E qual é a garantia que você tem que ele vai entrar? Você só tem essa garantia quando você receber. Antes disso, você não tem garantia nenhuma, nenhuma. A empresa pode sumir, falir. E essas coisas assim. 5.
Gente, tem coisa na empresa que mais consome dinheiro é o danado do estoque. Nós vamos ter uma live que a gente fala de gastos e despesas. O estoque, cara, ele nem é despesa nem é gasto, porque ele existe, ele está ali, está à disposição, mas enquanto ele está ali parado, ele paralisa o caixa. Ele não é vantagem nenhuma para a empresa. Ah, Beth, mas eu comprei a mercadoria com abatimento legal. Mas você tinha para quem vender? Enquanto você não tem para quem vender, esse abatimento legal é gasto. É alguma coisa que está empatando o seu crescimento, a não ser que seja assim, a matéria-prima, entendeu? Que você tem absoluta certeza que aquilo vai sair. Porque nós já vimos um cliente que ele fez o seguinte, gente. Ele vende camisa para homem. Aí ele comprou um estoque de pano maravilhoso. E tudo espetacular, legal. Deu uma chuvarada lá, manchou o pano todo. O resultado você já sabe, né? O que aconteceu. Perdeu o material todo, gente. Então, estoque é uma coisa que deve ser muito bem vista. Se você puder vender o seu estoque para entregar daqui a 30 dias, é jogo, porque você pegou a entrada, comprou o seu material, produziu o seu produto, vendeu, e o que entrar, vai entrar como lucro, porque eu espero que essa sua primeira entrada aí, a sua venda, seja para cobrir os custos iniciais. Não vou falar nisso em um outro vídeo. Agora, se você tem que ter o estoque lá, esperando que talvez apareça alguém para comprar, aí não é jogo não, gente. Outra coisa, isso eu também acho que é super importante. Ah, tá. Esse aqui é antes do super importante. Isso aqui é autoexplicativo, né? Quando a gente diz que o empresário está pagando fogo, incêndio, essas coisas, é exatamente aqui. Ó. Ele não tem capital de giro, então ele não tem paz. Porque o seu capital de giro te dá paz. Te dá paz. Amanhã eu tenho dinheiro para pagar aquilo assim, ou adquirir aquilo assim. Então, você se tem dinheiro parado em estoque, você prejudica diretamente o seu capital de giro. Tá? Seu capital de giro é bem menor em relação a esse estoque. Ah, mas quando o estoque vender, eu vou repor o capital de giro. Sim, mas quando? Eu estou tratando de um fluxo diário, um fluxo semanal e o fluxo mensal. E quando é que esse estoque vai sair e eu vou poder contar com ele, tá? Esse aqui é o super importante. Gente, o empresário que não planeja as vendas dele, ele está mal, muito mal. O ideal é que você venda tudo à vista. O ideal. Mas a gente sabe que na prática não é assim. Então, olha a importância disso. Vamos lá. Você vai vender a prazo. Então, você vai vender a prazo, vamos lá, em 5 vezes. Você vai dar um jeitinho de, na entrada, e tem que ter entrada, na entrada,
cubra os custos fixos de produção desse seu produto ou serviço. Você vai aprender o custo fixo. Mas é importante que a entrada seja igual ou maior que o custo fixo. A entrada seja igual ou maior que o custo fixo. Por quê? Porque se você tiver uma inadimplência, babau, né? O que você vai fazer? Vai chorar. Mas não levou o prejuízo total, porque os custos foram cobertos, você não teve lucro, mas os custos foram cobertos. Agora, se você nem os custos cobriu, aí complicou. Por isso que a venda para daqui a 30, 60, você só pode conceder se você compra a sua matéria-prima com 30 e 60 ou mais. Por quê? Porque o salário do seu funcionário é uma despesa presente, não é para 30, 60 dias. A luz que você vai usar é presente. O aluguel do prédio que está a sua fábrica é presente. Então, de onde você vai tirar o dinheiro? Se você só vai receber daqui a 30, 60, você vai ter ou tem que ter outros clientes que te paguem ou à vista ou, no mínimo, cobrindo os custos. Nós vamos aprender como apurar esses custos, tá? Não precisa ficar preocupado, não. Outra coisa, gente, vamos passar aqui para o 8. Outra coisa é ter Outra coisa, a gente, é ter reserva. Você vai aprender, vai ver aqui com a gente, que de repente você já sabe que no livro, no diário, né, no diário, você tem um local para reserva de contingências. O que é reserva de contingência? Contingência é aquilo que não está no planejamento, mas acontece. Por exemplo, uma máquina quebrou. Você tem que chamar o técnico antes do período de avaliação, que normalmente é contratado. Né? O carro de entrega da sua mercadoria quebrou. A água do banheiro lá estourou, vazou, você vai ter que chamar o técnico. Tudo isso é contingência. Tudo isso pode acontecer. Então você tem que ter uma reserva. Essa reserva é legal, ela tem o nome de contingência e você tem que colocar, depois você vai aprender quanto é, qual é o percentual dessa reserva. Mas você tem que ter uma reserva lá que te salve numa complicação financeira, né? Porque se o carro da empresa que entrega a mercadoria, sei lá, você é uma floricultura, você precisa entregar, caramba, não tem jeito, você vai ter que consertar. Ou você tira do bolso ou tira da reserva, tá bom? 9. Você tem 3 pontos. Você tem 3 pontos a considerar no seu fluxo de caixa.
isso é importante para manter a saúde do empresário e a paz dele também, né? Porque isso implica no fluxo de caixa, portanto, no capital de giro. Eu tenho contas a receber, né? Vende parcelado, meu cliente tem que pagar qual é o dia que isso vai ocorrer. Rotatividade do estoque. Isso é aquilo, né? Estoque não pode ficar parado, estoque tem que rodar. Qual é o dia que sai? Por quê? Porque influencia meu caixa, influencia meu capital de juros. E os dias dos pagamentos dos funcionários. Dia de pagar boleto de qualquer coisa, né? Tem dias que são mais carregados, né? Normalmente dia 5, dia 10, no início do mês, são dias mais carregados. Então, esses dias provocam muita alteração no fluxo de caixa. Um para mais, né? Beneficia, como as contas a receber, a rotatividade do estoque, eu acredito que entrando, e os dias de pagamento que dá uma baixa no seu fluxo de caixa. Porque você vai ter que pagar esses pagamentos em dinheiro. Você tem que desembolsar dinheiro para poder pagar. Tá? Gente, eu acho interessante que a gente faça juntos um fluxo de caixa, para ver se você amadureceu direitinho isso aí que foi falado para vocês. Tem dúvida? Lê de novo, tenta entender. Tem dúvida ainda? Se inscreve no canal, formule a sua dúvida que eu pessoalmente vou responder. No próximo vídeo a gente vai continuar, que eu vou fazer junto com vocês um fluxo de caixa. Por quê? Vou botar número, né? Porque só falando, fica uma coisa um tanto quanto abstrata. Então, na próxima aula, nós vamos fazer juntos um fluxo de caixa. Muito obrigada, até lá!